Olá, pessoas, sejam bem-vindos ao Quintal do Cinema, um dos novos programas da grade do Campeonato Barbosa, espaço onde nós vamos discutir sempre um filme, uma série, algum artista, algum movimento cinematográfico com alguém que entenda muito do riscado. E hoje nós temos uma craque no assunto, querida Ana Pacheco, roteirista de séries como Detetives do Prédio Azul, Gabi Estrela, Dona da Banca, Joacas, entre tantas outras. E mais recentemente, integrante também da live Elas Tramam, também sobre cinemas e séries. Bem-vinda, Ana. Obrigada, Dani, pelo convite. Adorei o Quintal do Cinema. Eu também gosto do nome. Bom. Durante 3 segundos eu pensei assim, esse nome, depois eu pensei, nossa, é ótimo. Muito legal. Não, inclusive ele tem um clima meio Vila Isabelense, cara, total. Não tem? Puxa sua estrelinha. Vamos conversar sobre cinema. Pegando um sereno, ouvindo o som de Vila Isabel, uns tiros, umas coisas legais assim. Então, a proposta do programa é essa, né? O convidado sempre escolhe um filme ou uma obra. Então, vou deixar para você. Fale um pouco sobre o filme, na verdade, os filmes que você escolheu e por que você escolheu o filme. Então, né? Foi logo na trilogia, porque um filme só não dá. Trilogia Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol e Antes da Meia-Noite, né? Antes da Meia-Noite. Antes da Meia-Noite. Que, assim, são filmes que eu escolhi porque eu adoro o gênero comédia romântica, se é que a gente pode colocar como comédia romântica, acho que sim, né? Sim. São filmes que um pouco me acompanharam, né? Assim, eu vi o primeiro filme mais ou menos com uma idade próxima à idade dos protagonistas, né? Então eu fui um pouco envelhecendo, amadurecendo junto com eles. Acho que por isso eu tenho uma relação, acima de tudo, afetiva com o filme, né? O primeiro filme, o Antes do Amanhecer, eu acho que é o meu preferido, não sei. Eu acho que um pouco pela esse frescor que para mim tinha desse encontro improvável, essa coisa desse onde você menos espera, de repente você encontrar uma pessoa que tem uma super conexão e tal. Então achei isso foi uma coisa que me tocou muito assim no filme. É o mais romântico dos três, né? Eu acho que é. Eu acho que eles vão exatamente, eles vão envelhecendo e você vai ficando um pouco mais cínico, né? Um pouco menos. Quem nunca, né? É verdade. Inclusive o último, né? O Antes da Meia-Noite, ele é bem mais pé no chão, né? Tem bem mais, enfim, meio a vida como ela é, como as dificuldades de você manter, né, a chama acesa de um amor mais maduro, enfim, com filho, com um monte de questões, com ex e bagagens e tal. Maternidade também, né? Maternidade. Cultural. Sim. Fala muito sobre isso. E é muito sobre... Desculpa. Não, só dando essa pincelada inicial. E o Antes do Pôr do Sol, que é o seu preferido, né? Que é incrível também, porque dá esse frisson você que acompanhou aquela história, tipo esse reencontro, como é que é, e aí o filme vai para lá e vai para cá, a bola tá com ele, a bola tá com ela, a bola tá com ele, a bola tá com ela, e aí o que vai acontecer? E essa cena final que é maravilhosa, né? Muito linda, né? Tipo, dela tocando ali para ele. Nina Simone. Nina Simone. Ela toca primeiro, né? Depois tem ela. Enfim. São lindos, eu adoro. Aquelas. Eu escolhi porque é linda. Não, mas eu acho que Aliás, não, eu acho que é isso. Tem uma só. Aquelas que eu não paro de falar. Não, e ele me tocou também porque eu acho que ele é um filme que ele é uma trilogia, são filmes que são românticos, mas eles são filmes com muitas reflexões e conversas assim filosóficas, profundas, né? Então filosóficas, então
eu acho que nesse sentido ele me tocou já naquele lugar assim de falar sobre amor, sobre uma história de amor, mas falar desses encontros. Tá ok o som aí para você? Enfim, mas sigamos. E tem a questão que você perguntou agora se indagou se é uma comédia romântica, né? Mas além do romance, tem essa coisa muito assim da filosofia dos assuntos, principalmente no primeiro filme, né? O que, em teoria, pode parecer um small talk, são as coisas super profundas e tem a ver também com eles se conhecendo, o contraponto entre os dois, né? Que ele é mais pé no chão, mas não pé no chão, mas ela é mais realista, né? Ela é intelectual. Meio pragmática, assim, pareceria, né? E ele mais romântico, mais... É um romântico num ponto, assim, que ele é um cara larger than life, assim, né? Ele chega a falar em casamento pra ela no campo, né? Senão a gente vai resolver, é tranquilo. E tem uma possibilidade aqui, clara, de voltar, né? Mas você me antecipou uma pergunta até, que foi exatamente sobre isso, que era, agora há pouco, você falou sobre a gente amadurecer junto com os personagens e conviver com o Jesse e a Celine ao longo dos anos, né? O primeiro filme que eu assisti, eu vi os dois mais ou menos na mesma época, o Antes do Pôr do Sol, que eu vi no Festival do Rio, e acabei ficando curioso e vendo o primeiro. E na época, foi que 2004, na época a minha idade batia muito mais com Eles no Antes do Amanhecer, mas eu já me identifiquei com o Antes do Pôr do Sol. Com o Antes do Pôr do Sol tem aquela questão eles estão ali, eles se gostam, mas tem aquela impossibilidade, aquela barreira, aquela cena do táxi que é um desespero, né? Sim. Aí eu queria saber isso, se você viu os filmes todos três no cinema, viu na ordem, teve aquela expectativa dos 9 anos, continuação? Vi os três no cinema. Super na expectativa. De quando é o primeiro? Você tem aí? 95, 2004, 2013. 95. Então, eu me lembro que estava muito recente. Eu fiz, né, em 91, 92, eu fiz intercâmbio, morei na Alemanha, então, assim, fiz viagens de trem, passei por Viena, então tinha uma coisa também de uma relação, assim, tipo, uau, aquela coisa que viajar de trem eu acho uma experiência muito bacana, assim, né, tem um tempo, né, de você ver a paisagem passando e por outro lado uma amplitude, assim, né, que no carro às vezes você fica apertado, você pode levantar, andar. Então, eu vi os três na época e realmente, 95, eu tinha 20 anos, né, quando vi. Então, assim, era bem próximo mesmo da idade deles. Vi os três no cinema. E foi sempre com a expectativa, né, que ia acontecer, seguir a história, né? E os três filmes têm finais abertos, né? E são finais abertos nem tanto naquele sentido da audiência preencher lacunas, mas mais como um gancho mesmo, né? Aquela questão, vão ficar juntos? Eles vão cumprir o trato se encontrar 6 meses depois? Ou será que ele vai pegar o avião ou vai ficar com ela? Será que eles se separaram ou não? Tem essa questão, né? Mas, ainda vai ter mais uma. Será que vai ter mais uma? A gente antecipa mais uma pergunta. Você acha que cabe para filme eles com 50 anos? Claro. Eu como alguém de 45, que estou amadurecendo junto com eles, sim. A gente quando... a gente não está muito acostumado a ver, né, tipo, histórias de amor e questões românticas de pessoas mais velhas, né? Parece que isso é algo, como se fosse, né, algo que acontecesse entre os 20 e 30 ali. Você vê que 40 já é tipo a questão vai separar ou não vai, né? Sim. E eu acho que super cabe, assim, o que vai acontecer? Talvez eles separados, talvez eles vivendo outros filhos adolescentes da vida. Filhos adolescentes, ninho vazio, né? Tipo, tem tanta coisa. Ou eles resolvem fazer um mochilão com 50... Sei lá, tanta coisa pode acontecer. Já tá bem. Eu acho que cabe. Nesse último filme eles já estão com 41, né? E tem essa questão do Jesse também, né? Do filho dele morar com a mãe em outro continente. E assim, ela chega no auge da confusão, que a cena da briga dos dois, no terceiro filme, Antes da Meia-Noite, tem mais de meia hora. É meia hora entre ela sair e voltar.
enorme. Demora, é verdade. E aí o que acontece? Ela, a primeira vez que ela sai, ela volta falando assim, batendo com ela, você não vai me ganhar, não. Bem aquela coisa da discussão, do embate entre os dois. E aí no final ela fala, ela chega, e essa lance do relacionamento, de alguém que tá junto um tempo, já com um casal na casa dos 40. E aí no auge da briga ela fala que não ama ele mais. E tipo assim, aquela discussão toda de meia hora, tem tanta coisa, tanta história, tanto passado, amor envolvido, que é o jeito que ela agride ele, né? E que aí que ela acerta. Isso foi uma competição, ela ganhou a briga, né? Ele deve ser bem machucado dessa. Ele ainda volta, no fim. Mas como é que você vê, já que você falou que a gente amadureceu junto, os filmes, eu tenho quase certeza, eu sou muito fã dos filmes, já vi várias vezes. O Antes da Meia-Noite que eu vi pela segunda vez hoje, mas outros dois eu vi muitas vezes já. E como é que você vê? Eu tenho certeza que eles não foram concebidos como uma trilogia, né? Depois eu vou até dizer por quê. Mas contando os três filmes juntos, como uma trilogia que estivesse fechada, pensando assim né? Você que é roteirista, pensando num arco geral assim deles, como é que você vê, mesmo no papo da filosofia, como é que você vê as mudanças, diferente da Celine, assim, ao longo dos três filmes? Eles estão bem diferentes do terceiro filme do primeiro, né? Sim, sim. É engraçado, porque eles estão diferentes, mas eles mantêm a essência deles, né? Isso que eu acho realmente uma das grandes, né, sacadas e bolas dentro do filme, é isso, porque você vê aqueles personagens, eles mudaram, eles amadureceram, eles viveram coisas, mas você ainda reconhece eles, né? Daquele primeiro filme. E tudo faz sentido, e você inclusive entende melhor quem era aquele Jesse, aquela Celine de lá, vendo em quem eles se transformaram. Isso é muito bacana também, né? Até fisicamente, né? Que o Ethan Hawke, ele tá no primeiro filme, ele tá meio aquele jovem de jaqueta, né? Cara cool. No segundo filme, ele tá com o cabelinho da moda, dos anos 2004, era aquele topetinho e tal. E no terceiro filme, ele já é um escritor consagrado, ele tá na midlife crisis braba, assim, tá de franjinha, camisa estampada. Muito legal isso, né? Eu amo esses detalhezinhos, amo muito. E você falou sobre o quarto filme, até deixar passar, mas lembrei, a Júlia Delpy, numa das entrevistas lá em Cannes, divulgando um outro filme, perguntaram para ela sobre ter mais filmes de 9 em 9 anos, você ter o quarto. Ela falou que por ela faz direto até o último filme ser igual o Amor do Haneke. Aqueles dois velhinhos, ela com Alzheimer, né? Que é uma história também, né, bem marcante. Sim. Eu acho que cabe, assim. Justamente esses personagens estão muito, né, estão muito bem construídos no imaginário ali. Eu acho que cabe bem. A gente torce a favor não só do casal, mas a gente vê mais o casal, né? A gente é muito fã. Sim. Eu estava falando agora sobre o filme não ter sido pensado como uma trilogia. É um filme dirigido pelo Linklater, né? Ele é escrito pelo Linklater com King Crimson, e a partir do segundo filme os dois atores entram nos créditos também, escrevendo, também, né? Fazendo ideias. Sim. Né? Mas o que acontece? Ele lançou esse filme em 95, e aí tem o lance do pacto deles, que é a grande dúvida. Eles vão se reencontrar e não vão? E aí e o segundo filme em 2004. Nesse meio do caminho, o Linklater já tem projetos como Boyhood, que ele foi filmando aos pouquinhos, essa coisa, uma história maior, né? Em 2001 ele fez um filme, não sei se você viu, chamado Waking Life. Sim. Que eu adoro, também hiper filosófico, né? Sim. E no Waking tá lá o Ethan Hawke é ator, né, do filme, não é? O Jesse e a Celine trabalham, olha o historiográfico. O Jesse e a Celine participam de uma cena no filme. E é uma loucura, porque o filme de 2001, que o mote do filme é o seguinte, é uma animação sobre a atuação dos atores, né? Era um super lançamento, era uma coisa de louco. O Linklater até voltou depois no Scanner Dark, fazendo uma coisa igual. Mas aí o menino ele era atropelado e aí ele começava a ter várias alucinações, quer dizer, eu vejo assim, e eram trechos que eram quase esquetes sobre algum tema muito filosófico, sobre liberdade, sobre a feminilidade da alma, várias coisas assim. E uma parte no meio do filme aparece o Jesse e a Celine num pillow talk, assim, filosófico, embaixo da coberta, assim, maravilhoso. E quer dizer, ali parecia que eles ficaram juntos, só que no segundo filme a gente vê que eles não ficaram, né? Eles não ficaram juntos, né? Então, acho que nesse meio do caminho,
Ele pensou que não ia Ah, dar. entendi. Então, eu não sei se ele se foi concebido como, mas ali, por exemplo, no Waking Life eu não lembro, eu me lembro deles, eu não me lembro se eles eram Jesse e Celine. Eram Jesse. Eram. Eles eram porque eles tocam em dois assuntos que tem Noite do Amanhecer. Ele começa a ter uma teoria, que é uma coisa muito legal. Essas teorias do Jesse são maravilhosas, né? Eu adoro. Ele tem a teoria que ele leu sobre as ideias, que a gente discute muito isso em sala de roteiro, né? Das ideias estarem sempre no ar, assim, as pessoas vão pegando. E aí ele termina o raciocínio dele falando que tem uma experiência que as pessoas fazem palavra cruzada, e depois que várias pessoas fazem palavra cruzada, o índice de acerto das últimas é muito maior. E, tipo assim, as ideias ficam no ar e tal. E ele lembra do papo lá no bonde em Viena, sobre reencarnação, que ele fala sobre almas novas, esses fragmentos de almas passadas, e lembra da cena na igreja também, né? Então, quer dizer, ali claramente é o Jesse e a Celine conversando, né? E vou até aproveitar o gancho, porque no Antes do Amanhecer, que é esse filme preferido dos três, a Celine, ela entra numa igreja com ele, numa cena, e aí ela tem uma visão super... Tem a ver com o que a gente falou agora há pouco, sobre a mudança. Ela tem uma visão super de religiosidade, não de religiosidade, que ela não acredita, mas de respeito, né? E no terceiro filme eles entram numa gruta, uma hora que tem uma imagem dos santos, assim, na Grécia, e ela começa a ficar falando sobre sexo oral com ele. Ela faz a mãozinha junto e fica lambendo. Assim, é também uma parte desse arco dela, mesmo que não tenha sido pensado de início, né? Da mudança, de como é que ela vê esse assunto do sagrado, no caso. Né? Sim, sim. Ah, interessante, não tinha parado para pensar nisso. Assim. O que eu vejo mais das mudanças é que assim, ela no. Eu vejo ela no segundo filme, que tem a ver com ela do primeiro também, mas ela mais defendida, assim, né? Uma sensação de que ela demora mais ali para se abrir. Tem o lance também do primeiro filme, quando eles estão no bonde, que eu acho lindo, eles estão no bonde, bem no início do filme, assim, e aí tá aquele flerte, ele começa a ficar fazendo aqueles jogos, assim, não, qual foi o lance de amor, de sexo mais marcante para você? E ela olha pro lado, ele tenta botar a mão no cabelo dela, o cabelo dela fica no rosto, ele tenta, ela percebe, aí ele baixa a mão. E aí no segundo filme, que na minha opinião é o momento alto da trilogia, que é quando eles entram naquele táxi e você vê que aquele lance é impossível, que eles têm tudo para ficar juntos, que eles se amam, tem uma conexão. E aí, ao contrário, aí quando ele começa a desabafar também, ela tenta botar a mão no cabelo dele e tira. Muito legal. Sim, muito bom. Porque eu acho que é isso, esse jogo de tipo que reflete muito bem e que depois no terceiro também reflete esse balé que é, né, você se relacionar e que eu acho que o que está sempre em jogo é assim, é você se abrir e se expor, né? Você se abre, se expõe, é o que te permite viver o amor, mas é o que também te deixa vulnerável. Então é sempre um jogo de ir e voltar, ir e voltar. Então, então assim, isso eu acho coisa linda, assim, de todos os filmes, né? Os três têm isso em diferentes intensidades, né? De acordo com o ponto que eles estão ali da história, né? Mas esse movimento, esse balé é uma característica, eu acho, né? Que vai não só dos movimentos, mas de como eles se colocam, o que eles estão falando versus o que eles estão querendo dizer, porque também tem muito isso, né? Às vezes eles vão falando e depois chega e se desconstroem mais adiante, né? Que vão caindo as barreiras, assim. Verdade. E dentro de uma dinâmica também que eles meio que têm um certo sarcasmo, certos jogos assim, que eles revelam muito mais sobre eles quando eles estão disfarçando que está tendo uma cena que eu adoro no primeiro filme, que eles fingem que é a amiga dela no telefone. E aí é o primeiro momento do filme, aliás, até chegar depois dessa parte do roteiro. É a primeira parte do filme em que ela fala assim, amanhã você vai pegar um voo e isso aqui vai acabar.
É o momento que ela bota o pé no chão. E, tipo assim, ela fica esse tempo todo, tem 1 hora e pouca de filme, e eles usam esse subterfúgio. Sem falar a questão do disfarce, né? O início do segundo filme é todo assim, né? Eles querem se mostrar de uma maneira, ela não tô trabalhando com isso, não sei o quê, eu tô bem, e eles não estão nada bem, né? Tem a dinâmica muito própria, né? Isso é uma característica do segundo, né? Tipo, ele tá mal e ela tá mal, né? Sim. Por diferentes razões, mas eles vão deixando essas defesas irem caindo ao longo do... E você vai com eles, né? Tipo, você vai vivendo aquilo com eles, né? Tipo... E no segundo, mais especificamente, você ainda não sabe direito como é que ficou, né? Eles vão te revelando aos pouquinhos, né? Ela aparece e aí você vai vendo, assim, aí no momento que tá num maior flerte, assim, que ele chega a botar ela no colo, na banco da rua, assim, eles levantam meio de brincadeira, meio sério, um climaço, aí ela manda assim, você casou e teve filho, né? E aí todo mundo... Sim, porque ela fez a pesquisa, né? Ela fez a pesquisa, ouviu numa entrevista que ela fez o deverzinho de casa, né? Antes de chegar lá, ele vai falando assim, ela já... E aí vira grande... Aí entra até no que eu ia te falar, entrar sobre o roteiro, né? Eu estou até conversando contigo durante a semana, quando a gente falou aqui do papo, e tem um vídeo muito legal do canal do Lessons from the Screenplay, que eles falam nisso, que o autor do vídeo, canal que inclusive eu amo, eu gosto muito, que ele fala que ele chegando na escola de cinema e falando assim, é besteira, negócio de estrutura, de roteiro, besteira, tem que ser livre para escrever, que o filme é muito preso à lógica de Hollywood. Inclusive, tem um exemplo da trilogia do Antes, e aí o professor corta ele e fala assim, não, esse filme é super estruturado. Essa coisa dela falar que ele é casado, é no meio, é um midpoint, assim, é o problema do filme, né? Sim. E até no vídeo... Não, isso me faz lembrar uma história quando eu fui, não sei se eu já contei, mas que tem a ver com isso também. Quando eu fui estudar roteiro na Espanha, e logo assim, as primeiras aulas e tal, aí tinham uns professores que eram exatamente, começaram com coisa, estrutura, o conflito, e aí eu fui toda... Então, gente, por que tem que seguir? Né? Sabe aquela coisa? Era uma jovem, cheia de sonhos. Experimental. Por quê, né? Tipo, questionadora. Uhum. E eu falei essa coisa do conflito. Tem que ter um conflito. Por que isso? Quer ver, por exemplo? Aí o professor falou, então fala aí um filme que você gosta, que não tem conflito, que não tá nessa coisa. Eu falei, sei lá, A Liberdade Azul, do Kieslowski. Ele falou, não tem conflito. A mulher perdeu o marido e a filha no acidente de carro. E não sei o que, e ela tem que... E depois você vai descobrir que ela que compunha e ela tem que terminar uma sinfonia, sei lá. Enfim, cheio de conflito a parada, entendeu? Mas E é curioso você falar da Liberdade Azul, que até botei a pergunta no final também sobre essa questão da Julie Delpy, que antes ela tinha feito um dos filmes da trilogia do Kieslowski, né? A Branca, né? Isso. Igualdade Branca. Eu também sou polemiquinho também, acho que eu sou a única que gosta mais do vermelho, Fraternidade Vermelha, né? Todo mundo ama. Não. Eu sou time azul. Time azul, né? Eu sou time azul. Na dúvida, eu sou sempre time Binoche, mas vermelho fica igual demais. Não, mas Irene Jacob também, né? Sim, maravilhosa. Não, eu ia falar isso da Julie Delpy, que ela já tinha feito esse filme antes, ela já fez alguns filmes na França, mas depois ela pegou muito essa coisa do... Ela é diretora, ela é música, ela canta super bem, inclusive trilha do filme. E ficou muito essa coisa do papel dela da francesa intelectual, né? Uhum. Ethan Hawke tinha uma filmografia bem mais extensa antes, né? Mas ela
Mas ele estava num lugar meio galãzinho, né? Eu acho que não sei, estou falando de orelhada, tá? Mas eu acho que ele tinha uma carreira mais de galãzinho. Tá dando para ouvir ou tá muito barulho? Ah. E aí depois eu acho que aí ele abriu talvez uma amplidão, assim, sei lá, uma amplitude. Sim. A partir de ser esse cara que era um pouco, né, que tinha uma coisa meio intelectual, meio, né, interessante, para além de um rostinho bonito, né, que eu acho que antes ele ficava mais enfim, que talvez a gente possa até discutir, né, como que essa coisa como os papéis marcam. Será que para os homens é mais fácil ficar numa diversidade? Aquelas. Nem tinha pensado nisso, mas é porque é interessante ver que eu acho que para ele ampliou e para ela talvez tenha colocado ela numa caixinha, né? Ela também, ela dirige também, essa coisa. Ela não é... Ele já era meio estrela já, né? Já era um cara bem conhecido no cinema. Sim. Mas eu, assim, na questão do roteiro, o vídeo ele chega a dividir até o filme, ele divide o filme em 5 atos, assim, ele fala que o primeiro tem o lance da livraria até o início da conversa, que aparece do nada, né, que é uma coisa meio hiper improvável, né, depois de 9 anos ela chegar lá. E aí depois tem essa questão ela trazer do casamento. Do casamento, a possibilidade de eles ficarem juntos até o final, que ele vai até a casa dela. Então, no primeiro filme, eu acho que é orgânico essa construção. Primeiro, do Ticking Clock, sim, é super orgânico para a história. Ele é o Ticking Clock, de certa forma, ele não é o incidente incitante, mas ele é também o disparador para poxa, eu só vou ficar um dia aqui. Fica comigo e a gente né? E a gente vive conhece essa cidade junto e tal, papá. E aí essa coisa de ser meio episódico nos lugares e tal, eu acho que tem a ver com uma organicidade do que aquela história pede naquele momento, né? O segundo, como eles já se conhecem, eles têm muita coisa para tipo passar limpo, para botar muito papo em dia. Então, assim, eu acho que é orgânico eles terem essas conversas mais longas, né? Eles estarem não caberia, eu acho, tanto nesse segundo, uma coisa deles ficarem, vamos aqui agora visitar isso aqui, porque não importa, até que tem o cenário de Paris, eles estão e entram, mas eles estão cagando para Paris, eles não estão olhando Paris, né? Eles estão ali... Hã? Ela é de lá, inclusive, né? Ela é de lá, sim, exato. Além de que... Então, eu acho que, nesse sentido, eu acho que a estrutura vem a partir de uma necessidade orgânica da história, sabe? Ou de questões que a história pede. E no terceiro, eles estão nesse lugar de férias e tal. E eu acho que tem uma coisa de... por outro lado, eles já estão juntos há um tempo. Essa conversa deles, ela está desgastada, ela não é fresca, né? Então, assim, ela ficar mais truncada, ela não ter... Eu acho que tem, né, finais muito claros ou ser meio interrompida, tem a ver, eu acho que com uma organicidade do que aquele momento da história deles, né, olhando a trilogia, pede. Então, eu acho que isso tem muito a ver assim, com o nosso trabalho de roteirista, que a estrutura existe, claro, né? Ela nos super ajuda, mas a gente sempre tem que olhar para a história, o que a história pede, porque não existe uma só forma de estruturar, né? Claro que a gente tem os 3 atos e tal, mas dentro disso você pode
contar aquela história de várias maneiras. Mas olhar sempre aí, né, tipo, um momento dica de roteirista, tipo, olhar para a história, o que aquela história pede, né? Qual é a essência ali daquela história? Qual é a temática? E aí você, a partir disso, você usar os artifícios que mais te ajudem a estruturar essa história do jeito que ela pede. Eu achei maravilhoso o que você falou, porque eu comecei a pensar uma coisa que eu já vi tantas vezes filmes, tem a ver também, até depois que você descreveu, com a percepção do tempo deles, né? De ser uma coisa mais rápida, o encantamento, e no final aquela discussão que não termina nunca. Que o primeiro filme tem uma coisa maravilhosa. O primeiro filme, todos os três têm anos, três, mas o primeiro filme, eles chegam, eles saem do trem, aí primeiro eles ficam meio sem assunto, eles começam assim, bonita essa ponte e tal. Aí chegam dois atores, dão um ingresso para eles verem a peça da vaca, e aí lá no fim do filme, quando já está amanhecendo, você não entendeu se eles como é que foi a situação da madrugada, que eu vou chegar lá também. E aí eles estão lá naquele chafariz, ele começa a recitar o poema do Auden, né? E aí ele fica imitando até o Dylan Thomas, e aí ele fala assim, a gente esqueceu a peça. Eles não lembraram da peça. Eles foram para um lugar determinado para poder estar 9h30 na peça, e aconteceu tanta coisa naquela noite, tanto, né? Tem a ver com a percepção do tempo, né? Sim, sim. Bem legal, nunca tinha visto para esse... Eu estava tão preocupado, até por causa desse nosso papo, de ver essa questão da estrutura, do andamento dos filmes, mas como é que casa bem com o momento deles, né? Uhum, Musical ou não. E aí, eles discutem, entre os papos assim que eles falam sobre o relacionamento, sobre como é que vai ser deles no primeiro filme, no segundo, eles entram em vários outros assuntos, né? Aí eu acho que até mais no primeiro e no terceiro filme, que no segundo filme eles falam muito eles tergiversam mais e falam muito da situação deles, né? Como é que eles estão hoje. Mas no primeiro e terceiro filme entra muito mais em alguns assuntos mais filosóficos, sobre reencarnação, sobre religiosidade. E uma coisa que está no primeiro filme e é basicamente o que move muito o terceiro é a questão de gênero, né? Porque no primeiro filme ela chega a brincar o negócio da aranha, acho que é aranha, não lembro se é o bicho, que se reproduz, depois arranca a cabeça do macho e não precisa do macho para nada e tal. E no terceiro filme, e aí volta aquela questão da percepção da idade que a gente tem quando está vendo. Quando eu vi no cinema o Antes da Meia-Noite, eu pensei, nossa, a Celine está reclamando muito. A Celine não é assim. Nossa, tem muita gente que fala que a Celine tá chata no terceiro filme. Sim, sim, sim. E agora eu fui hiper mais solidário com ela, que ela começa a falar de questões que ele primeiro tá querendo forçar a barra, dando uma de fofo, para eles se mudarem e ficar mais perto do filho. E ela começa a lembrar dessa questão da maternidade, da mudança, fica brincando o negócio da tampa do banheiro, fala várias outras coisas, e no momento que eles estavam bem, uma fagulha, que foi o telefonema do filho, gerou aquilo tudo. Como que você acha que o filme lida com essa questão de gênero, não só da ótica da Celine, como com as visões dela sobre o feminismo, mas como o Jesse se porta também? Eu acho que sim. Eu acho que ele talvez um quarto filme, eu acho que ele possa ser mais contemporâneo, porque eu acho que ainda fica muito no lugar da mulher falar, e por isso essa ideia dela ser chata, e mesmo no segundo ela também não tão chata, mas também, tipo, sabe, o que ela fica, tem esse lugar meio reivindicadora, né, que e que eu acho que é talvez e que para mim, por exemplo, o primeiro filme, na época que eu vi, eu achei ótimo, não teve nada que me chamou atenção, porque naquele momento, algumas discussões, pelo menos para mim, sobre gênero e tal, não estavam tão presentes quanto estão hoje. E eu acho que o filme, de certa forma, ele vai trazendo isso cada vez mais, né, evoluir de certa forma, acompanhando um pouco, mas eu acho que ainda ficando
é como se fosse assim, tipo, é uma obrigação da mulher dar conta disso, entendeu? Eu acho nesse sentido, fica muito em cima do personagem dela, sabe? Assim, não tem. Que é como a gente hoje fala de racismo, né? Racismo não é uma questão que diz respeito apenas às pessoas pretas, né? Diz respeito a todos nós, principalmente, né? Nós brancos, assim, o que a gente pode fazer com isso? Então, a questão de gênero, né, de machismo e tal, não é uma coisa que tem que ficar apenas na boca da mulher, e a mulher que tem que levantar essa questão, e a mulher que tem que ver, a mulher que tem que apontar, e não sei o quê. Então, nesse sentido, é interessante que ela traz, mas eu acho que ainda traz uma visão que, de certa forma, ainda é um recorte talvez um pouco não tão fresco, renovado sobre isso, sei lá, se pode dizer isso. Então, não sei se eu me fiz entender. Fez. Mas a impressão que eu tenho é que o terceiro filme, muita gente vê assim, nossa, é um filme que é meio uma DR entre eles, assim, mas acho que fica essa impressão muito por causa que o momento de crise do filme é uma cena muito longa e muito marcada, muito marcante, pesada, mas eles estão bem no resto do filme. Ela já começa a dar dicas de início de que o casamento não está legal, mas eles ainda têm a cumplicidade, tem mais que fala, nossa, quanto tempo a gente não conversava assim? E essa questão do gênero também, tem um momento até legal que eles estão conversando, e que ela fala como é que o homem tem essa necessidade de ter um feito, né? O cara chega com os 40 anos, nossa, o autor tal com 19 anos já era um reconhecido, o Balzac fazia um livro por ano, e ela fala que as mulheres não têm esse espelho às vezes, né? Que todas essas referências são referências masculinas. Aí ele brinca, tem a Joana d'Arc. Aí ela não queria ser queimada e virgem. Eu não quero a Joana d'Arc de referência, né? Que é maravilhoso. Mas se você for ver, até isso é um pouco datado, né? Tipo, eu entendo que então, eu acho que ainda fica num lugar de, tipo, em vez de ser propositivo, tipo, ir para um outro lugar que, de repente, mostrar, não, quais são as mulheres que podem se servir de modelo, ou como essa construção não tem por que ser espelhada, como os homens são, as mulheres buscarem mais ser novas construções femininas e feministas, enfim. Então, nesse sentido, eu acho que ele ainda é meio careta, assim, né? Meio dentro da caixinha, nesse sentido. Mas... Aí, então, ainda sobre a questão do gênero, eu queria só concluir que eu estava preparado para te conversar aqui. Um podcast, não sei se você conhece o Mashup da Glenn Cardoso. Não. É muito legal. Inclusive, eu devo até confessar que parte da ideia do programa aqui do Quintal do Cinema é bem esse podcast, ser convidado e falar sobre alguma obra. Eu super recomendo. E aí tem um episódio que é sobre a trilogia do Antes também. Coincidência, descobri... Eu tinha até ouvido, mas eu não lembrava. Aí eu ouvi de novo. E aí o que acontece? Tem uma hora que eles falam exatamente essa questão que os personagens são equilibrados, né? A gente sabe dos dois, os dois falam. Só que no segundo filme, e que reverbera no terceiro, é o Jesse que conta a história naquele livro, né? E ela fala assim, eu não te autorizo para falar de mim, livro nenhum e tal. Você acha que o filme está bem equilibrado, assim, os três filmes nos dois? Se ele acha que puxa um pouco, embora sejam um roteirista homem e uma mulher, e depois mais um outro casal, você acha que puxa a sardinha mais para um lado, que ele é pouco compreensivo? Não, eu acho que ele realmente, se a gente pensar assim, de certa forma, a estrela é ele, né? Ele escreve o livro, ele vai lá escrever o livro, a gente acompanha muito mais questões da carreira dele. Dela, ok, tem ali tal suas questões, mas não é. Hã? O dela é mais não é. Não é. Tipo, a gente não vê exatamente, a gente não sabe exatamente, sabe o que ela faz, mas tipo, não vê ela trabalhando, não vê ela, né? Então, nesse sentido, eu acho que ele acaba, de certa forma, reproduzindo, assim, né? Um lugar meio... E eu acho que também
um lugar meio terminal, né? Um lugar mais, enfim, mais como a gente costuma ver, que reflete uma estrutura mais, né, machista mesmo ela questionando e eles tendo, né, enfim, mil questões. Eu acho que não é uma, mas eu acho que e no terceiro é como se fosse assim. Eu acho que mas é um machismo moleque. Machismo arte, né? O machismo de vários. Não é assim, não é aquela, né? Você tem, é como, sei lá, por exemplo, Histórias de um Casamento, entendeu? Eu acho um filme que tem uma perspectiva mais machista, assim, você se solidariza muito mais com, assim, com ele do que com ela. Você fica com peninha dele, É um filme, embora ela, hã? é um filme meio auto, como quase tudo do Noah Baumbach, ele é meio autobiográfico, né? É a separação dele com a Jennifer Jason Leigh, né? Então, Ah, eu acho que tem muito. Eu também achei isso, também achei pouco equilibrado também. E tem horas que desenha a Scarlett Johansson como uma chata, assim, né? exatamente, como a Celine às vezes esbarra meio nessa coisa chata. E ele também esbarra no boy lixo, né? Ali em alguns momentinhos, vamos combinar. Mas a gente perdoa, né? A gente perdoa porque a gente é desses. Mas ele tem bastante coisa, assim, né? Ele é legal e quando vai algum problema mais sério, ele sempre tem um escapismo, assim, de não, vai dar certo. Sim, sim, total. E ela fala, não, e aí você tava com. Eles até falam no final sobre um suposto adultério dele e dela, e isso não é grande, não, coisa, sabe? A Não, questão que eles não. estão se enfrentando ali, isso não é o que mais importa, mas ela fala, enquanto estava com aquela. Ela até brinca, que é o nome da menina é Emily, com aquela Emily Brontë lá, wannabe, que, você escreve, você é escritor, eu estava com um carrinho duplo, levando as crianças, assim, na Pigalle, sendo assediada por uma galera na rua, sabe? E acho que o jazz tem bastante coisa disso. Por isso que eu entendi muito mais a Celine agora no terceiro filme do que quando eu vi no cinema, né? Sim, sim. A gente vai revendo alguns filmes, a gente vai tendo outras leituras, porque a gente muda, né? A gente vai tendo outras normal, assim, né? Enfim. Vivências, né? Faz tempo que eu não revejo o Antes do Amanhecer, por exemplo. O Antes do Pôr do Sol eu revi há pouco tempo. E não sei, talvez tenha um outro olhar também, né? Passa tempo e você revê já com outra leitura mesmo, Eu falei lá no normal. início também que eu vi os dois filmes mais ou menos na mesma época. Eu gostei do Antes do Pôr do Sol, eu corri atrás do primeiro. Uhum. E aí, mesmo eu tendo 20 e poucos anos, na época, eu me identifiquei mais com o segundo. Também, porque eu também era um cara de 20 e poucos anos que eu nunca tinha vivido uma experiência de namoro, nem nada, era super liso. E aí eu não me identifiquei tanto com essa coisa do romance. E no segundo, essa questão da impossibilidade, deles estarem ali, tem tudo para ficar juntos, né? Eu me identifiquei mais. E depois a gente vai revendo e a gente está diferente, né? Sim, sim. Eu imagino também no cinema, quando eu vi, eu falei, nossa, vai ser chata e tal, mas a gente vê que quando ele levanta a bola, né? Ele fala Sim. formalmente com ela que ela é chata. E essa nossa traição, interessante, que tem várias coisas no filme, eu acho tão rico, assim, como a relação deles é tratada, que são coisas que seriam grandes questões em alguns casais, ou num romance, num filme, e que passam sobre mais uma coisa na história, né? Essa coisa do adultério, e tem um lance no primeiro filme que é um mistério, que é tipo assim, eles transaram ou não transaram? Que eles vão para aquela relva Sim, e aí ele fala sim. assim, só hoje, então acho melhor não transar. Aí depois eles se pegam meio forte ali na grama e tal, aí pá, corta para amanhã, no dia seguinte, eles dançando ao som do cravo e tal. E aí no segundo filme, isso volta, ela fala assim, não, porque aquela vez lá em Viena que a gente transou, aí ela, a gente não transou. Na sua cabeça, no seu livro, a gente transou, mas a gente não transou aquele dia. Aí você fica, caramba. Aí no terceiro filme tem uma hora que eles estão conversando, falando assim, minha avó morreu e ela foi casada há 76 anos. Quantos anos a gente precisaria ainda para ter 76? Ela, contando a primeira vez que a gente transou, então é 95. Quer dizer, ela revela que eles transaram a primeira vez naquele dia. E tipo assim, no primeiro filme é legal ficar aberto, mas depois
é só mais uma coisa para enriquecer, mais um temperinho na história, né? Sim, sim. E eu acho que é uma coisa que também, sei lá, talvez nesse sentido, talvez seja uma questão meio americana também, né? Essa coisa de, assim, de dar essa importância, assim, de ter transado ou não transado, né? Tipo, não, touch, né? Tipo, touch base ou não, sabe? Assim, essa coisa que eu acho que, enfim, que não é o mais importante mesmo ali da história, né? Assim, ali o mais importante é a conexão dele, que eles ficaram, que teve uma puta atração e tal, entre eles, tá claro isso. E é legal que mostra também que eles não são unidimensionais, né? Cassellini, que é a mais, em teoria, ele é o mais romântico, mas nesse momento ela fala assim, é melhor a gente não transar, porque senão pode estragar tudo quando eu lembrar de você. E aí ele fala, não, tudo bem, então, quer dizer, eles têm essas coisas. E ele também é aquele cara que não, né, tá falando, né, dele ser larger than life, assim, não, dá, a gente consegue, não sei o quê, mas aí vem a cigana, ele, já tá enganando a gente. Vem o cara, o poeta, ele tem texto pronto, ele só shake na esquina. Eles têm essas nuances, é muito legal, né? Sim, sim, sim. Então, Eu gosto também. pode falar. Assim, não, eu gosto dessas cenas que tem no primeiro, dessas intervenções, porque tem muito a ver com eles estão se conhecendo muito em cima do que eles estão narrando sobre eles, né? E aí, de repente, aquelas situações mostram mais sobre eles do que o que eles estão narrando, né? Muito mais. Então é isso que aí você está falando, não, porque eu sou assim, eu sou assado, eu não sei o que, você está construindo uma narrativa, um storytelling para ser de você, mas é ali, né? Quais são como que você reage com as coisas ali que você vai vendo, né? Então é bem interessante como isso está colocado também no filme. Desde a apresentação dos personagens, né? Que eles se conhecem no trem, ela se incomoda com o casal que tá brigando, e aí depois ela confessa para ele, na conversa, que ela se apaixonou por ele quando ele contou a história que ele via a avó na mangueira, a avó que morreu, que ela achou ele sensível. Eles se conhecem, os dois estão lendo, ela tá lendo o Jorge Bataille, uma coisa mais erótica, tá? Ele tá lendo a biografia do Klaus Kinski, sabe? Aí são várias coisas que você vai conhecendo ali, né? Não chega a ser de Mônica, mas já você conhece. Não, isso é muito legal, esses detalhes, né? Isso é gostoso, assim, quando a gente está compondo o personagem, né? E pensando, né? Que livro esse personagem leria, né? Que livro ele estaria lendo no trem, né? Se ele fosse o Jesse né? Se ele estivesse no Antes do Amanhecer, assim, tem umas coisas. E a apresentação dos personagens é muito super importante. E isso já está, né, revelando. Já dá várias camadas ali de interpretação. Qual é o momento colando na fichinha? Qual é pode ser dos 3 filmes ou pode ser do geral? Quais são as cenas mais marcantes para você da trilogia? Eu acho a cena final do Antes do Pôr do Sol, acho a cena mais linda, assim. Tipo, ela lá. É a cena final mesmo, ela ali falando, acho que você vai perder esse voo, e ele ali e tal, me arrepio assim, de lembrar. E que é engraçado, né? Porque ela, sendo o final do segundo filme, né? Ela é um midpoint, assim, basicamente, né? Da trilogia, né? Se fosse uma coisa só. E se forem 4, também tá na meiuca, que é quando eles ficam juntos de vez, né? Que é uma coisa que o terceiro filme também perde um pouco, né? O terceiro filme eles já estão juntos. O segundo filme, o primeiro e o segundo tem aquela coisa, tipo assim, o amor que não dá para se realizar, né? Então você distorce mais essa desvantagem. Eu posso dar 2 destaquezinhos. Eu gosto muito da cena no primeiro filme que eles entram na loja de disco. Eles botam bem no inicinho, botam pra tocar, aí ficam olhando pro outro e disfarça. Aquilo ali já mostra que é um encantamento total, né? Não, essa cena que você falou, né? Que ele quase passa a mão no cabelo também. Tem várias
dessas, assim, que são bonitas. E mesmo eu gosto também dessa apresentação deles ali no trem. Sim. Olha para cá, olha o que está lendo, não sei o quê, como que ele faz o approach. Sei lá, eu gosto, não tanto como cena marcante, mas eu acho que como início assim, de filme já te instiga assim, né, a ver, caramba, o que vai acontecer aí com esses dois? Sei lá, consegue deixar esse clima de flerte, e ao mesmo tempo de, né, um querer descobrir o outro, assim, que eu gosto muito também. Pega o casal pela mão, né? A gente acredita naquele casal e vai junto ali, né? Sim, sim. Uma que particularmente me marcou, que depois que eu vi o segundo, o Antes do Pôr do Sol, e depois eu vi o primeiro, eu fiquei muito fã do filme, né? E aí eu fiquei ansioso com aqueles boatos, vai ter o terceiro, não vai ter, de repente, pô, vai ter o terceiro. E eu consegui uma coisa que acho que hoje eu não conseguiria, que eu me desliguei total. Tudo que tinha de notícia do terceiro filme, eu procurava não ler, não saber. Não queria saber se eles estavam juntos. E aí eu fui, assim, desprevenido no cinema, e é maravilhoso também, né? Que começa com ele no aeroporto com o filho, e aí tu fica naquela dúvida, aí vai te jogando umas dicas, assim, não, você vai lá encontrar sua mãe, você mora com a sua mãe, opa, ele não tá mais casado. Aí, de repente, ele sai do aeroporto e tá ela lá fumando, aí depois ele, fumando não, minto, no celular, aí ele entra no carro, e um detalhe que eu só reparei depois, não um beijinho nem nada, ela entra, tem um casal, e pá, duas gêmeas atrás, né? Pode não ter sido a melhor cena, mas marcou muito na época. Porra, cara... Sim, sim, porque você estava acompanhando, né? É engraçado para mim. Eu acho que eu já imaginei que eles estariam juntos, sei lá, no terceiro. Eu não, porque o terceiro, pô, mostraria o quê? Cada um, eles se reencontram. Poderia ser também. Passaram, ficaram um tempo, não sei o que. Poderia ser, é verdade. É porque para mim não teve tanto essa surpresa, assim. Eu já era o cinéfilo chato do final aberto. Assim, não importa. O importante é estar dúvida. O importante é ficar o final na cabeça. Eu já era bem chato naquela época. E mais uma perguntinha que tem a ver é como você acha que esse formato da conversa, que é aquilo, né? Essa conversa mostrou como é que, né, é uma coisa super pensada, encaixada, Uhum, sim, sim, sim. e como é que você acha que essa coisa do papo influenciou futuramente na filmografia? Por exemplo, embora não tenha muito a ver, aquela série Run da HBO, você viu? Não. Inclusive, até acho que ela funciona mais ou menos do que outra, para não dar uma perdida. Mas tem esse lance também, que não é spoiler, que é meio a premissa da série. Eles combinam de se encontrar num trem, se tudo desse errado na vida deles. Eles eram namorados de faculdade. Né? Só que é um casal que eu já nem torço tanto, aí é coisa para outro programa. Pro Elas Tramam, daqui a uma semana. E Boa. tem aqui no Brasil, tem o filme do Matheus Souza, né, do Apenas o Fim, também, que é a mesma levada. Eles vão conversando pela faculdade e tal. Como é que você... E ontem conversando com a minha mãe, super cinéfila, não sei se ela vai estar me vendo, te amo, mamãe. Ela tá me lembrando ontem, quando eu falei que ia conversar contigo, sobre a trilogia do Antes, do Tudo Bem no Ano Que Vem, que é um filme de 79, sem Eu acho que não. com a Alan Alda e a Ellen Burstyn, que é um filme anterior, que eles são duas pessoas casadas, eles têm um encontro, e é super especial, assim, se gostam, e eles marcam de se encontrar todo ano no mesmo lugar. E aí ele inventa uma desculpa para o marido, ele inventa uma desculpa para a esposa, e aí todo ano eles se encontram. São filmes semelhantes, assim, correlatos, né? Não da estrutura de ficarem conversando, mas do traço do filme, né? Ana, obrigadão. Eu acho que você perguntou, né? Eu acho que essa estrutura, eu acho que influencia, assim, talvez não filmes inteiros, mas cenas. Eu acho que com certeza marcou, e que eu acho que marcou, e que não acho que todos os filmes têm, enfim, tem mil formas, mas que eu acho que tem um marco, assim, que é você acompanhar o que é você realmente ir
conhecendo. É como se dilatasse esse momento em que você se apaixona e vai conhecendo o mundo do outro e o outro conhecendo o seu mundo. Que é a coisa mais linda, né? Então, eu acho que ele, nessas conversas, é isso. Em vez de pegar um clipe, botar um clipe de música, que a gente está muito acostumado a ver, passeando, não sei o quê. Não, eles estão falando. O que eles estão falando? O que cada um acha da vida, o que cada um acredita, não acredita, confrontando histórias suas. Então, eu acho, nesse sentido, é um marco, sim. Sim. Né? A gente saiu, digamos, do clipe, que normalmente você já entendia, se apaixonaram, para viver junto. Aquele amor, né? A construção desse amor, exatamente. Eu tenho visto muito filme, muita comédia romântica, até fazer um projeto que eu estou mexendo com um amigo meu, o Marcos, se estiver vendo, um grande abraço, e como é que tá essas coisas do cânone da comédia romântica? Você começou o papo falando isso. É uma comédia romântica, que a gente está tão acostumado a ver aquela coisa marcadinha, aí tem aquele clipe inicial, que é sempre 2 minutos, 2 minutos e meio, aí tem aquela música que volta no fim, aí tem aquele clipe, aquela corrida, quer dizer, às vezes não é nem um clichê, mas é aquela casinha que as pessoas não saem daqui. Sim. A gente tem dificuldade de chamar um filme como esse de romance, né? Isso, mais romance que esse filme. Não dá. Ana, se despedindo agora sim na reta final, obrigado por ter vindo. Você quer falar do Elas Tramam, do como é que tá, toda quinta-feira, né? Isso. Poxa, super obrigada pelo convite. A gente está fazendo esse encontro, essa live, toda quinta às 6 da tarde, no nosso canal do YouTube, YouTube/Elas Tramam. São 4 roteiristas tramando sobre narrativas audiovisuais. A gente deu uma pausa agora, essa semana, bom, não sei quando isso vai ao ar, mas enfim, em agosto de 2020, estaremos de volta às quintas. Bom. E, enfim, é isso. Está sendo bacana, porque é o momento da gente parar, discutir e fazer. Tipo, agora que a gente está, né, em quarentena, cada um num canto, é o momento da gente fazer também nosso happy hour. E é um olhar feminino, né? São 4 roteiristas mulheres. Sim, né? mulheres, sim. Super legais, né? A Maíra. A gente criou um quadro, né, que é Nem Todo Homem, que é para chamar, às vezes, para a gente poder chamar roteiristas homens. Que a gente não tem nada contra homens, a gente tem até amigos que são. Já está nesse rol de amigos. Não, e eu não tenho conseguido ver, mas tem YouTube também, né? Bom, os programas ficam lá disponíveis. Ficam. Estou vendo só assim. Quando vocês fizeram do Little Fires Everywhere, eu não vi porque eu não tinha terminado. Tem spoiler. Tudo tem spoiler. Tem algum livro, série que você queria indicar para quem está vendo a gente? Então, vou indicar um livro e uma série juntos. Normal People. Tá todo mundo falando, né? Eu recomendo ver o livro, ler o livro e ver a série. Eu achei uma excelente adaptação. Gostei do livro e gostei da série. Ele vai entrar no Prime ainda, não entrou, não é isso? Tá no Hulu. Tá. Hulu BBC. Beleza. Eu tenho vendo muita gente comentar falando bem dessa série. Boa dica, Ana. Vou correr atrás, né? E, muito obrigado por ter vindo. Sabe que você Obrigada a você pelo convite. Muito, né? A gente já trabalhou várias vezes juntos. Você é uma pessoa que sempre me deu dica, eu gosto demais. E obrigado por ter escolhido essa trilogia, né? Você me fez rever os 3 filmes dessa semana, coisa maravilhosa, né? Bom, né? Muito bom. O próximo convidado escolheu o David Lynch. Vocês estão fazendo isso? Gente, quarentena, não. Bom, até pode ser interessante, né? Então tá, querido. Um grande abraço. Beijão. Até a próxima. Beijo. Tchau. Até mais.